Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um despertar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, aí onde você estiver. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco, seja no teu coração, seja no teu interior, te dando toda a clareza do qual Cristo quer nos dar através do teu Espírito Santo. E disse-lhe Jesus para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não andes triste, não fique ansioso por coisa alguma. Eis que vou para o Pai e enviarei o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que os farás lembrar de todas as coisas. Hoje temos a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus, operando por meio de nós. Tudo que acontece hoje aqui em terra, na nossa vida, é através do Espírito Santo de Deus, que foi movido, que foi entregue, que foi dado como presente divino para nós através da morte de Cristo de Jesus, né? Através de Cristo Jesus subindo para o Pai, ele enviou o Consolador, o Conselheiro, o qual Jesus falou para os seus discípulos que vocês farão coisas maiores, obras maiores do que essa. E verdadeiramente o poder que há no Espírito Santo de Deus move as montanhas, né? Move sepulcro, né? Ressuscita, né? Faz o cego ver, faz o surdo voltar a ouvir, e tem nos movido até nos dias de hoje, através da graça de Deus, através do Espírito Santo. Então que você possa reconhecer que você tem um auxílio divino, você tem um amparo espiritual, do qual é um braço forte, do qual tirou aquele povo do Egito, livrou o povo do Egito da mão de Faraó, de um exército enorme, do qual eram muitos cavalos de guerra, espadas, né, soldados, né, de Faraó, e a mão de Deus tirou aquele povo dali e abriu o Mar Vermelho. E o que eu quero falar um pouco hoje com vocês é uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu estava lendo ontem, percorrendo a Bíblia, né, naquele propósito de ler a Bíblia o ano inteiro, e a palavra de Deus é viva e eficaz, né, e se renova a cada manhã. Então cada vez que você lê as Escrituras, cada vez que você pegar para ler um texto do qual você já leu, todas as vezes o Espírito Santo vai te revelar de outra forma. E o Senhor me revelou ontem de uma forma diferente, uma passagem do qual está em Êxodo, que envolve perseguição, envolve desespero, envolve medo. Aquieta o teu coração. Deus tem te livrado de tudo até hoje. Então por que andas atemorizado, preocupado com coisa alguma? Amém? Moisés foi um dos homens de Deus, pastores, líderes, que conduziu o maior rebanho, né, no deserto, conduzindo aquele povo lá, tentando fugir de Faraó, até que na última praga Deus deu graça, né, endureceu o coração de Faraó, e por último ele deixou aquele povo ir, mas lá no finalzinho ele se arrependeu e resolveu correr atrás, armou mais de não sei quantos 600 cavalos de guerra, tanque, não sei o que, e começou a voltar atrás do povo do qual ele tinha liberado. E em Êxodo 14 vai falar que aquele povo teve medo e começou a clamar ao Senhor. Deus é misericordioso. Era um povo que reclamava, murmurava, tinha tudo, mas Deus sempre ouviu o clamor dele, porque tinha um líder, ele tinha um posicionado. E quando se envolve um posicionado por Deus, envolve a salvação de uma nação, envolve muitas vidas sendo guardada pela onipotência de Deus por causa de um líder, por causa de uma vida justa, por causa de uma vida temente ao Senhor Jesus. Lembra Noé? Em Gênesis, a palavra do Senhor vai falar que nos dias de Noé havia um homem justo, e por causa da integridade de Noé, por causa dele ser justo, né, Deus convocou a família dele para entrar na arca e todos foram salvos. Mas por causa que havia um homem justo naquela região, do qual estava já tomada por dado em festa, casamento, né, homem com homem, mulher com mulher, orgia total. Hoje a gente imagina que está bagunçado, naquela época também já estava. Mas por causa de Noé, né, por causa de um homem justo, naquele dia, naquele momento, naquela época, Deus preparou a arca e salvou Noé e a tua família e os animais do qual foram conduzidos, cada um de uma espécie, para quando a arca parasse em outro lugar, continuava a produzir, continuava a frutificar, né, a multiplicar, encher a terra através dos animais, um de cada espécie, homem, uma mulher, não parar a produção. Deus é perfeito no que faz. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 14 que aquele povo teve medo quando viu o exército de Faraó
resolvendo voltar atrás deles, voltar a perseguir eles e clamar ao Senhor. E eu quero ler com vocês em nome de Jesus, tá bom? Êxodo 14, versículo 10. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás dele, o exército de faraó, e viu grande quantidade. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vou pular agora para o 13. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje os fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais tornareis a ver. Deus já tinha revelado a Moisés. Moisés já estava ali com a direção divina, né? Moisés cria no Deus que ele servia, né? Aquele povo cria quando via, quando não via, não estava valendo de nada. E era essa hora de desespero deles, porque eles não estavam vendo o que Deus estava fazendo. Eles não eram movidos pela fé, pelas coisas que não veem, mas sim pela vista. E Deus ouviu o clamor deles através de um líder chamado Moisés. Aleluia. Versículo 14, chave. O Senhor disse a Moisés, versículo 14, o Senhor lutará por vós e vós tereis paz, né? O Senhor lutará por nós, o Senhor lutará por nós em toda peleja e vocês ficarão calmos. Não fique com medo, versículo 14, o Senhor lutará por vós e vocês ficarão calmos. Em algumas versões, vocês terão paz. Aleluia. Quando a gente decide viver uma vida em Cristo, quando a gente procura deixar de fazer as coisas erradas e procurar fazer as coisas certas, quando a gente procura não responder o mal com o mal e sim com o bem, quando a gente procura viver o não mais eu, mas Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20, aleluia, muitos vão ser as aflições de um justo, mas Deus o livrará de todas. Era muita gente aqui nessa época, de Faraó, do Egito, do deserto. Era mais de 3 milhões de pessoas cantando homem, mulher e criança. Mas a mão de Deus estava com ele, o braço forte do Senhor estavam com eles. Mas eles sentiram medo. Então é normal a gente sentir medo em meio a algumas perseguições. É normal a gente sentir medo em meio a algumas provas, em meio a algumas levantes, em meio a alguns ataques. Mas de tudo isso não pode tomar espaço na nossa vida. Porque a palavra do Senhor na Bíblia vai dizer no versículo 14 que o Senhor lutará por vós e vós tereis paz. Ou seja, Deus não está perguntando quantas provas você tem, Deus não está perguntando quantas lutas você está passando, Deus está falando, afirmando que Ele lutará por nós e a gente vai ter paz no coração, paz na alma. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, é uma paz em meia guerra, é a paz do qual Moisés teve aqui e o povo não teve mais. Através de Moisés, o Senhor ouviu o clamor daquele povo. Então a paz em meia guerra é uma paz em meia perseguição, é uma paz em meia tribulação, algum problema que você está passando, e você tem a convicção da tua fé que Cristo vai cuidar disso, você tem a convicção de que tudo isso está acontecendo para um bem, todas as coisas em Deus cooperam para o bem. Então se a gente se aquietar, se acalmar e ver que a peleja é do Senhor, mas a gente tem que continuar marchando, tudo vai ser passável nessa vida, tudo passa. Tudo vai passar aqui, seja qual for o problema, bom ou ruim, seja qual for o tipo de situação, momentos, né, que a gente está vivendo, não perseguição, sim perseguição, luta, prova, né? Às vezes algumas pessoas falam, nossa, eu estou passando cada uma. Aí ela mesma fala, eu estou passando, né? Eu estou passando. Não, nossa, eu estou parado nisso. Não, você está passando. Deus tem conduzido. Deus tem te dado vitória em todas batalhas, em todas as guerras, mediante a tua caminhada, né? Então aquele povo ficou com medo e clamou ao Senhor, e o Senhor falou para eles acalmar, que eles vão ter paz, que é o Senhor que luta por eles. Eu preciso de falar alguma coisa aqui em nome de Jesus. A luta que você passa é Deus que luta por você, mas tem um detalhinho muito importante: as guerras que vêm contra você quando você está em Jesus, o Senhor repousa sobre os seus, o Senhor voltará para buscar os que esperam nele, carta de Hebreus. A primeira vinda foi para perdoar o pecado do povo, a segunda vinda vai ser para levar os que se arrependeram, os pecadores arrependidos. A primeira vinda, perdão dos pecados, caminho, Cristo Jesus, convertei o teu mau caminho, aceita Jesus como... A segunda vinda vai vir buscar os que estão nele, os pecadores arrependidos,
Ou seja, se você não está nesse ponto ainda, se você não está nessa caminhada, se você ainda não morreu para esse mundo e viveu uma vida em Cristo, é o momento de você entregar tudo na mão de Deus, para você não ser pego, distraído. E a palavra do Senhor vai dizer que os que esperam nele será como um piscar de olhos, mas os que não esperam vai ser como um ladrão. Como um ladrão, você nem vai ver, né? Então não vai ser o céu que te aguarda se você não anda com o dono do céu aqui em terra. Aleluia. Aquele povo estava preocupado. Deus ouviu o clamor dele e através de Moisés Deus deu resposta. Calme, o Senhor lutará por vós e vocês terão paz. Era uma perseguição. Imagina você vendo um exército, um batalhão vindo atrás de você. Aqui está falando de uma perseguição ali física, né, de batalha terrena, mas também temos perseguições espirituais, que é as maiores, as guerras internas com os nossos eus, com os nossos problemas, que às vezes não conseguimos testificar e não falar para ninguém, muito menos para Deus, e a gente deixa com nós por dentro. Isso vai virando uma bomba relógio, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e Jesus Cristo está ali só esperando você. Vinde a mim, traz o teu fardo, né? Que eu vos aliviarei e darei descansos a vossas almas. Pregamos esses dias aqui, aleluia. Então, em todas as batalhas, em todas as situações, desde o teu levantar até o deitar, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que o Senhor lutará por vocês e vocês terão paz. É a paz de Cristo, é uma paz em meio a qualquer situação. Não tem situação do qual Ele não esteja no controle, desde que você deixa Ele no controle. Quando entregamos algo a Deus em oração e confiamos que subiu para o céu com bom perfume suave através do Espírito Santo da nossa oração, em nome de Jesus, temos que descansar aqui em terra. Porque se eu entregar algo e ficar preocupado, eu já tirei. Se eu entregar algo e ficar esperando, ansioso, eu já tirei. Agora, se eu entregar e descansar e continuar marchando, o céu já está se movendo a meu favor. Porque isso envolve minha confiança em Cristo Jesus. Isso envolve eu reconhecendo o amparo do qual tenho desde o meu levantar até o deitar. Aleluia. Então, seja qual for o tipo de situação, não esqueça que Deus peleja por nós. Mas para a gente ver Ele pelejando, a gente tem que estar marchando. Não tem como ficar parado no meio do caminho. Aquele povo teve medo. Versículo 10. E quando viu Faraó com seus exércitos se aproximando, tiveram medo e clamaram ao Senhor. Tiveram medo, pararam no caminho. Não quis mais continuar porque estão vindo perseguir. E nem os espias, quando Josué mandou os espias ver a terra do qual Deus já tinha dado para eles só precisavam tomar posse. Eles voltaram todo alegre, mas falou que tinha gigante, que tinha isso. É quando você vai a alguma entrevista, você vai fazer algum trabalho, você vai a algum lugar, você vem todo, nossa, é top, é isso, aquilo, mas tem isso. Irmãos, até que Jesus venha, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, nenhuma porta, nenhum lugar, nenhuma situação, nenhum problema, algo bom que você vai viver, ou vai atrás, ou vai se programar para fazer, seja o que for na sua vida, não tem como ser tudo mil maravilhas, não tem como ser tudo ser perfeito, você não achar nada, não existe isso. Se alguém já falou isso para você, que se você fazer isso, você vai ter isso, se você entregar isso, você vai ter isso, não vai ter nada de problema, mentira. O Evangelho de Jesus começa com renúncia e começa com entrega, aleluia. É uma paz em meia guerra, né? Então as pessoas que têm o costume de murmurar de tudo, de reclamar, vai ver alguma coisa e sempre vê defeito em outra, vai ver uma situação e sempre acha uma ocasião para reclamar daquilo, nunca vão estar felizes com nada, não vai ter o coração alegre em Cristo Jesus. E uma perseguição dessa, e uma situação dessa, ela para no caminho e acha que ela está andando, mas não sai do lugar, está voltando para trás, porque não louva a Deus, não engrandece o nome do Senhor pelas coisas que Ele já fez. Só reclama pelo que não aconteceu. Seja grato a tudo que Deus te deu. Teu filho amado que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Você não tem o que reclamar. Eu não sei como que está a tua vida espiritual, conjugal, emocional, familiar. Eu não sei como que está algumas áreas na tua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vós e vocês terão paz. Mas você não imagina, mas vai ter paz. É Deus que vai lutar por você. Mas precisamos marchar. Não podemos deixar o medo de uma perseguição. Isso envolve para os dias de hoje. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas você não pode deixar isso parar você no caminho. Senão você não vai continuar marchando. E você não marchando, você não vai ver Deus na peleja por você. A gente parando de marchar, a gente não vai ver Deus pelejar por nós. Ah, mas a palavra diz que a peleja é dele.
Glória a Deus, é isso, a peleja é dele. Mas os seus soldados têm que continuar marchando. Os soldados de Cristo só perdem a guerra quando ele para de marchar, quando ele baixa a guarda. Aí ele perdeu a guerra. Aí ele deixou o que atingiu ele tomar espaço. A gente não vai deixar de ser atingido, mas a arma forjada contra ti não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerá contra nós, aleluia. Porque maior é o que está conosco, mas você precisa marchar, eu preciso marchar. Eu preciso continuar marchando em meia tribulação, em meia problema, em meia qualquer situação. Eu tenho que ter a convicção, a minha fé está em Cristo, eu sei quem eu tenho crido. E se eu parar no caminho, eu sou atropelado pelo exército inimigo, pelas perseguições inimigas. Mas Deus falou aqui, o Senhor lutará por vós. E vocês terão paz. A paz de Cristo é uma paz em meio à guerra. A paz em Cristo é uma paz em meio ao problema. A paz em Cristo é uma paz em meio a um levante. A paz em Cristo é uma paz em meio a você pagar o mal com o bem. A paz em Cristo é você perdoar em tempo de guerra. A paz em Cristo é você estar em paz em tempo de confusão, em tempo de loucura. O mundo sempre vai ser mundo corrompido daqui para pior. Não espere nada do mundo, espere de Cristo. E para Cristo operar e governar a tua vida, você tem que abrir o teu coração. Aleluia. A respeito do marchar, o Senhor lutará por vós, vocês terão paz. Depois da perseguição que eles tiveram medo, a resposta já veio através de Moisés. E Moisés disse ao povo, não temais, aquietai-vos, que hoje vai ver a salvação do nosso Senhor. Falando da salvação e da libertação. O povo passou, o mar vermelho abriu, eles passaram a terra seca, foram libertos e foram salvos. Hoje, para os dias de hoje, temos Cristo Jesus. Não podemos andar como andaram naquela época no Egito. Não podemos andar sendo escravos de Faraó. Você não pode andar sendo escravo da tua carga, do teu pecado, do teu prazer e não conseguir enxergar a cruz. O mar abriu, o povo passou, Deus deu libertação, Deus libertou, foi conduzido a outros caminhos e enfim chegou em Cristo. Mas tem gente que vive como se não tivesse o mar abrido, como se Jesus não tivesse vindo, vive preso nos seus prazeres como escravo lá na época de Faraó. O Egito saiu, foi libertado da escravidão, mas alguns vivem com essas prisões ainda, como se estivesse no Egito. Isso envolve o prazer que você às vezes tem no pecado do qual você está preso e não consegue sair. Vai e volta, vai e volta. Jesus tem poder de quebrar essas correntes. Jesus tem poder de quebrar esses hábitos pecaminosos para você continuar marchando. O mar já se abriu, Jesus já veio e Ele está disponível para te libertar de todas as prisões do qual você vem sofrendo e ficando preso. É só Deus que tem esse poder. Aleluia. Versículo 15. Primeiro Deus fala para ele se acalmar, que o Senhor lutará por vós. É Deus que luta. Vocês vão ter paz. Olha o versículo 15. E o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Você já sabe o que tem que fazer. Por que parou e começou a clamar a mim? Moisés, diz aos filhos de Israel que marche. Moisés, dizem aos filhos de Israel que continue marchando. Eu já falei no versículo 14 que eu vou dar provisão. Por que vocês clamam a mim? Marche. E continuaram marchando. Mas só tinha água na frente, só tinha o mar, só não tinha nada. E aquela fumaça da areia do deserto subindo. Imagina aquela cavalaria, aqueles carros vindo. Meu Deus do céu. E Deus falando, marcha, continua marchando, não para no caminho não questiona não. Já viram tantas coisas da minha parte, tem dúvida ainda? Marche, marche e marche. Ou seja, você já viveu tantas coisas de Deus, tantas coisas que Ele já te livrou e às vezes você esquece. Por isso que a palavra do Senhor fala, trazei à memória o que te traz esperança. Lembra de tudo que Ele já te fez e que Ele já te livrou. E que essa situação do qual você passa vai ser mais uma que Ele vai te livrar. É você que às vezes impede o processo de Deus na tua vida por não acreditar, por ficar murmurando, por ficar reclamando, ou às vezes por falar por muitas pessoas e não ver que Deus está dando livramento, Deus está dando socorro. Enxergue a mão de Deus na tua vida. Ele te levantou hoje, é mais uma oportunidade de você passar por tudo que tiver que passar, mas dando glórias a Deus. Torne e volta a falar o versículo 14, em nome de Jesus, quando aquele povo teve medo das coisas que estavam acontecendo e as perseguições. O povo levantou os olhos e viu ali o inimigo vindo um faraó com o teu exército. Às vezes nós assustamos aos olhos naturais por ver a quantidade de coisas que estamos passando, ou tanto de prova aos nossos olhos naturais, mas Deus fala, aquieta, a luta é minha, vocês vão ter paz, o Senhor lutará por vocês,
Lembra uma passagem que Geazim e Eliseu, né, que o Senhor abriu os olhos de Geazim, parece, eu acho, se eu não estiver enganado, em Reis, que falava que via muitos soldados do exército inimigo vindo, e o profeta foi e fez uma oração, pediu para Deus abrir os olhos dele. De repente ele viu a mão de Deus movendo um monte de anjo, exército, tudo acoplado, né, já em volta deles ali, e não estava visível aos olhos naturais, mas estava visível aos olhos espirituais. Isso a gente tem que buscar também sensibilidade para ver uma situação em meio ao problema, para ver uma revolução, resolução, né, em meio a um problema aos olhos naturais. Deus libera isso para nós. A gente tem essa sensibilidade quando temos o Espírito Santo de Deus, quando caminhamos com Cristo. Deus mostra, nos dá clareza para ver uma vitória em meio à guerra, para ver ali um problema resolvido em meio ali tanta tribulação. Deus nos dá essa visão, essa clareza para nos aquietarmos, porque a peleja é dele, mas precisamos continuar marchando, precisamos continuar crendo no Deus que servimos e que ele vai fazer tudo o que tem que fazer para nos tirar da mão do inimigo, pois somos comprados pelo sangue de Jesus, temos um alto preço, já foi pago por mim e por você na cruz do Calvário. Às vezes você não segue a Cristo, às vezes você não morreu para esse mundo para viver em Jesus, às vezes você não foi batizado, às vezes você não é um seguidor de Cristo, às vezes você não vive uma prática em vida no caminho de Jesus, que é o porquê fomos chamados para viver em comunhão com o Filho, mas já tem um alto preço pela tua vida, foi pago com sangue, né? Custamos um alto preço para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor dele tem que nos constranger a ponto de a gente buscar dependência somente nele. Aleluia. As perseguições por levar o nome de Jesus vão ser presentes. Tem algumas reflexões que o Espírito Santo deu aqui para nós. E Deus deu vitória para Moisés. Moisés estendeu a tua mão em direção da água, ao mar vermelho, levantou o teu cajado e soprou um vento e o mar abriu. E aquele povo passou a seco. E quando passou aquele povo, falaram que a palavra diz que era milhões. O exército de Faraó foi aproximando e Deus deu a ordem para Moisés esticar o cajado. E o mar fechou e engoliu todo o exército de Faraó. Não sobrou um. É isso que Deus faz conosco quando somos fiel a Ele. É isso que Deus faz por nós quando verdadeiramente repousemos em Tua Palavra e vivemos ela. A prática, vivemos praticando, né? Guardando, ouvindo e praticando. O mar vermelho engoliu tudo aquele exército que estava perseguindo ele. Acabou. Né, acabou, aquele problema ali acabou, foi cessado, porque ele já tinha falado no versículo 14, o Senhor lutará por vocês, acalme-se, estejam em paz. É isso que Deus faz por nós. Não temas perseguições, não temas as coisas que tentam te parar da caminhada em Cristo. Não deixe o seu chamado ser neutralizado por causa de perseguições mortais. Maior é o que está conosco, Cristo Jesus, o imortal, o invisível, o único, poderoso, que através da tua palavra tudo se fez por Ele e para Ele são todas as coisas. Você tem um Deus grande e poderoso, a gente canta, a gente louve a grandeza e a bondade de Deus, mas às vezes em meias guerras, perseguições, a gente se desespera e deixa o medo tomar conta e a gente acaba não vendo a grandeza de Deus. Que você possa buscar sensibilidade e ver o quanto Deus já tem te livrado de todas as coisas. E essa que você está passando só vai ser mais uma. Não temas, o Senhor lutará por vós. Moisés, dizem a ele, marche. Deus está falando para nós, nessa caminhada nossa, nos dias de hoje, trazendo para cá. Continua marchando, filho. Mateus 24:13, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. As perseguições por levar o nome de Jesus vão ser presentes, mas Deus nos livrará de todas. Aleluia. Deus falou para o povo, por que clamas a mim? Por que está parado? Por que está esperando fazer alguma coisa? Apenas marche. Né? A parte de Deus já foi feita e para ela ser concluída na nossa vida a gente tem que marchar. Está consumado, esse é meu filho em quem eu me comprazo. Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer aqui, já está tudo pronto para nós viver isso. Mas para tudo isso ser concluído a gente tem que marchar. Para tudo isso ser concluído a gente tem que continuar levando a palavra do Senhor, continuar uma comunhão, uma relação fiel,
né, uma fidelidade num compromisso sério com Deus, para ser manifesto tudo que Ele tem para mim, para você na nossa vida. Já está tudo pronto para cada um aqui ter um propósito. Até para aqueles que ainda nem começaram a viver o propósito, já tem um propósito separado para isso. Basta você marchar a favor, basta você renunciar essa vida que às vezes não está te levando a nada, essa vida que às vezes você não está vendo benefício nenhum em nenhuma área, só te prejudica e você ainda continua. Essas cadeias podem ser quebradas, essas perseguições podem ser paralisada e quebrada no nome de Jesus. Se você vê que o Senhor está na peleja por você, você tem que ver. Se a gente não vê, a gente vai continuar lutando com nossos braços. Se a gente não vê que Deus falou que a peleja é dele para a gente ficar em paz, a gente vai continuar buscando a paz do nosso jeito. E a paz do nosso jeito não é a paz que Deus oferece, não é a paz que o mundo dá. A paz do nosso jeito, que às vezes não deixamos Deus agir, é a paz do nosso eu. Então que o Senhor Jesus Cristo possa operar na tua vida e deixar a paz dele te conduzir, né? Que você possa tirar o pé, que você possa tirar a mão, né? Você tem parte disso, você tem parte no agir de Deus na sua vida, mas que você possa fazer todas as coisas em oração e em vigilância, né? Busque o Senhor em todos os momentos, não queira fazer as coisas do teu jeito para depois lá na frente se remoer ou se retorcer, se lamentar por não ter orado antes ou por não ter entregado para Deus antes. Lembre, o Senhor está nessa peleja, é Ele que luta por vós e vocês terão paz, mas é preciso que marchamos. Marche com o Senhor Jesus e não há exército, não há quantidade, não há problema, não há nada que vai atrapalhar o que Ele tem para fazer na tua vida, desde que você esteja com Ele. Deus abençoe e te guarde. Ótima quinta, que o Senhor conduza teus passos para próximo de Jesus. Que o Senhor possa mover pessoas no teu caminho, que estão no caminho de Jesus, verdadeiramente, para que você se apoie no que é poderoso, divino e sagrado. Para que o sangue de Jesus seja manifesto e você reconheça que você já foi santificado e lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas você tem que olhar para as suas vestes, você tem que examinar a si mesmo e tirar toda a sujeira que está aí